Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer que é um prazer estar nessa manhã de domingo aqui para louvarmos, adorarmos, glorificarmos o Senhor e aprendermos de sua santa e poderosa palavra. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical e estamos transmitindo de casa, através das redes sociais. Por conta desta pandemia, estamos em casa, de quarentena, obedecendo aí as normas do Ministério da Saúde. Mas se Deus quiser, queridos, muito em breve nós estaremos em nossos templos, em nossas congregações, louvando, adorando e glorificando o nome do Senhor. Tenha só mais um pouquinho de paciência que vai dar certo, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Nós estamos no segundo trimestre de 2020. A nossa revista, ela vem com o seguinte tema: a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista desta revista é o pastor Douglas Batista. Nós já tivemos duas aulas acerca desse tema, e o primeiro ministrante foi o pastor Marciano, que falou sobre Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. A segunda lição foi ministrada pelo evangelista Cláudio Duarte, que falou sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Hoje nós iremos falar sobre a lição de número 3, que tem como tema eleição e predestinação. Amém? Mas antes de nós darmos continuidade, entrarmos na nossa revista, nós iremos agora fazer uma oração. Eu convido você para orar juntamente comigo. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti no céu e na terra. Tu és o Deus Santo, o Deus poderoso. Tu és o Deus, ó Pai, que nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Tu és um Deus, um Pai que nos ama. Foi capaz de enviar o Teu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário por nós. Te pedimos nesta manhã que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos entender a Tua palavra, compreender, Senhor amado, ó Deus, esta lição, eleição e predestinação. Deus, doutrinas maravilhosas que sustentarão, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma diante do Senhor. Pai, abençoa cada aluno, cada irmão e cada irmã que nesse momento estão conectados, Pai, como submissos a Ti, aprendendo da Tua palavra. Deus, no nome de Jesus, é o que eu te peço nesta manhã, e eu te agradeço no nome de Jesus. E amém, graças a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus amados irmãos, agora nós iremos fazer a leitura do nosso texto áureo. O nosso texto áureo está no livro de Efésios, no capítulo 1, do verso 4 ao verso 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 4 a 5. Muito bem, agora nós iremos ler a verdade prática. Você que tem aí a sua revista,
Acompanhe conosco a leitura da verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós iremos agora fazer a leitura bíblica em classe. Se você tem a revista, você pode acompanhar pela revista. Efésios, capítulo 1, do verso 4 ao verso 12. Mas se você não tem a revista, você pode usar a Bíblia, viu? Você pode usar a Bíblia, pode mudar algumas palavras, mas não tem problema, vai ser a mesma coisa, tá certo? Então você pode abrir aí a sua Bíblia, se você não tem a revista, no livro de Efésios, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 12. Amém? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que em primeiro esperamos em Cristo. Muito bem, queridos irmãos, nós acabamos de ouvir aí a leitura oficial, a leitura bíblica em classe, na voz aí do nosso amado irmão Marcondes. Que Deus abençoe, irmão Marcondes, que Deus te ajude com essa voz abençoada e maravilhosa. Introdução. A nossa introdução diz: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Eu gostaria de fazer algumas observações aqui na nossa introdução. Primeiro é uma pergunta, certo? Por que é importante nós estudarmos sobre eleição e predestinação? Você que é aluno da escola dominical e estudou a revista não vai ter nenhuma dificuldade de responder esta pergunta, porque a própria introdução ela vai responder. É importante estudarmos sobre eleição e predestinação, porque quanto mais soubermos sobre este assunto, mais compreenderemos sobre a doutrina da salvação. E será que isso é importante, sabermos sobre a doutrina da salvação? Com certeza, irmãos. Quanto mais nós entendermos sobre a nossa salvação, mais segurança, mais firmeza nós teremos. E a segunda observação da nossa introdução é que nós estudaremos toda esta lição numa visão e interpretação pentecostal. Nós sabemos o que Calvino pensa sobre este assunto, o que Armínio pensa sobre este assunto, mas o que os pentecostais pensam sobre este assunto? E nós queremos aqui manifestar o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre este importante assunto, eleição e predestinação. Amém? Primeiro ponto, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Primeiro subponto, a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1 e 4,
Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. 2, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. 3, e qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro 1 e 2. Muito bem, meu amado irmão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você sabe o que significa eleição? Eleição significa a escolha de um povo para morar no céu. Essa escolha, ela foi feita em Cristo. E este povo se chama igreja. Agora, Paulo, falando sobre essa escolha, em Efésios capítulo 1, verso 4, ele fala sobre 3 aspectos. 3 aspectos desta escolha. O primeiro aspecto fala em quem fomos escolhidos. Meu querido, nós fomos escolhidos em Cristo. A escolha, a eleição, ela é cristocêntrica. Segundo aspecto dessa escolha, em que tempo se deu essa escolha? Algumas pessoas acham que no dia que ela aceitou Jesus, foi na verdade o dia em que Deus a escolheu. Mas segundo o apóstolo Paulo, queridos, nós fomos escolhidos antes mesmo da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse um mundo, Deus nos escolheu em Cristo. E por último, o apóstolo Paulo fala do terceiro aspecto desta escolha. Fala sobre a finalidade. Por que Deus nos escolheu? Por que fomos escolhidos? E Paulo vai responder: fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então nós queremos concluir esse primeiro subponto dizendo: ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Se você quer ser um eleito, se você quer ser um escolhido, esteja em Cristo Jesus. Amém? Segundo subponto, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16, 1 Timóteo 2, 4 e 6. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Efésios 2 e 8 e Efésios 3 e 17. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. É o que está em Efésios 2, versículos de 8 a 9. O segundo subponto, onde fala sobre as condições da eleição, nós queremos fazer as seguintes observações. Primeiro, a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Todos têm o mesmo direito, todos têm a mesma oportunidade de ser salvo. Queridos, Jesus morreu não por uns e nem por alguns. Jesus morreu por todos. Por isso que a salvação é oferecida a todos. É o que diz João 3,16 e 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 4 ao verso 6. Segunda observação, queridos, que a eleição, a escolha
ela se torna uma realidade na minha vida e na sua vida quando nós nos arrependemos e nos achegamos a Cristo pela fé. As condições para nos tornarmos eleitos, para nos tornarmos escolhidos, é aceitarmos a Jesus. Se você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, você é um eleito, você é um escolhido. Você vai estar dentro da igreja e a igreja vai chegar ao céu e você chegará também com ela. E por último, queridos, nós queremos dizer que essa escolha, essa eleição não é por mérito humano. Queridos, Deus nos escolheu pela sua graça, pelo seu amor, pela sua grande e infinita misericórdia. Nenhum de nós merecemos, mas Ele enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Por isso, vamos adorar e glorificar a esse Deus que é maravilhoso. Amém? Terceiro subponto, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1:4. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, santo, significa separado do pecado. 1 Pedro 1:15-16. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Filipenses 2:15. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Efésios 5:1-3. Chegamos agora, meus amados irmãos, ao nosso terceiro subponto, onde fala sobre vida santa e irrepreensível. Querido, a igreja ela foi chamada para ser santa. A igreja ela foi chamada para ser irrepreensível. Fomos eleitos e escolhidos para isso. Fomos predestinados para isso. Amados, a palavra santo aqui significa separado do pecado. Por isso que Jesus disse que nós somos luz do mundo e sal da terra. Amados irmãos, quando a Bíblia fala de ser irrepreensível, a Bíblia está dizendo algo sem defeito, inculpáveis. Aqui no livro de Efésios, capítulo 2 e versículo 15 diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Queridos, foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que nós fomos eleitos, irmão. Por isso, querido, dedique-se a santificar-se na presença do Senhor. Escute a voz do Espírito Santo, amado. O Espírito Santo está te chamando para uma intimidade maior. O Espírito Santo está te chamando para você conhecer mais de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Atenda a voz do Espírito Santo. Deixe Deus usar a sua vida neste mundo como instrumento de glória e de louvor para Ele. Amém? Quarto subponto, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortação contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Efésios 4, 22 e 25. Versos 28, 29 e 31. E ainda, severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Efésios 5, versos 3, verso 15 e verso 18. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Efésios 5 e 27.
Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Gálatas 5, 22 a 25. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo, segundo os Coríntios 3 e 18. Segundo ponto, predestinação para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Chegamos agora ao nosso quarto subponto, onde fala a nova vida dos eleitos. Queridos, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós agora ganhamos uma nova vida. Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, queridos, agora nós vivemos a vida de Deus, a vida de Cristo em nós. Jesus disse, nós somos a luz do mundo e somos o sal da terra. Será que nós temos realmente sido isso? Será que você tem sido realmente a luz do mundo, o sal da terra? Ou será que o seu sal já se tornou insípido e agora o mundo pisa sobre você? Queridos, precisamos abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus. Como diz aqui a palavra do Senhor em Efésios capítulo 4, versos 22 e 25, versos 28, 29 e 31, devemos nos despojar da mentira, do furto, das palavras torpes, da amargura, da ira, da cólera. Isso, meus amados irmãos, já não faz parte mais da nossa vida, porque agora nós temos a vida de Deus sobre nós. E a palavra de Deus também ela vai dizer, queridos, que somente o Espírito Santo pode nos capacitar para esse novo estilo de vida. Queridos, a Bíblia diz, quando ouvides a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações. O Espírito Santo, Ele está me chamando, Ele está te chamando para vivermos esta vida poderosa, gloriosa. Atenda a voz do Espírito, orar, ler a Bíblia, adorar, trabalhar para o Senhor. Tudo isso, meus amados irmãos, nos santifica e nos aproxima cada vez mais de Deus. Fomos chamados para isso. Se não estamos vivendo isso, queridos, nós estamos longe do plano e do projeto de Deus. Você pode viver sim essa vida santa, porque fomos eleitos e escolhidos para isso. Amém? Deixa eu ler aqui um texto em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 25. Veja o que diz aqui. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Glória. Segundo ponto, predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Primeiro subponto, a predestinação. O termo grego proerizó, traduzido como predestinar em Efésios 1 e 5, parte A, é formado pelo vocábulo arizó, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, Efésios 1 e 4, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem
a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Romanos 8, 29 e 30. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Efésios 1, 5, parte B. Meu amado irmão, nós chegamos agora ao segundo ponto. Você sabe o que significa predestinação? Predestinação significa determinar antes. Queridos, você sabe qual a diferença entre eleição e predestinação? Na eleição, Deus escolhe o povo. Na predestinação, Deus determina o que vai acontecer com este povo. E como é que Deus determina isso, queridos? Ele determina baseado na sua presciência. Presciência, queridos, é muito mais profundo do que onisciência. O que é onisciência? Para a gente entender melhor, onisciência é saber o que você está pensando. Deus sabe o que eu estou pensando nesse momento. Isso é onisciência. Mas a presciência vai mais além, porque a presciência é saber o que eu vou pensar. Olha só que coisa interessante. Deus sabe, amados irmãos, antes de eu pensar o que eu vou pensar. Então Deus, na sua presciência, Ele escolheu a igreja, Ele escolheu o povo e Ele predestinou esse povo para ser filho de adoção por Jesus Cristo. Tudo acontece em Cristo, meus irmãos. Sem Cristo não há nada. Todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos do Senhor, dos lugares celestiais, só acontecem na minha vida e na sua vida quando nós estamos em Cristo. Segundo subponto, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filho, segundo o beneplácito da sua vontade, Efésios 1, 5, parte B. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar, Efésios 2, 4 e 5. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida. Contudo, aprove ao Pai fazê-lo assim. Mateus 11 e 26. O nosso segundo subtópico que fala sobre filho por adoção, queridos, nós vamos entender que nem todo mundo são filhos de Deus, amados. Nem todo mundo. Na verdade, as pessoas sem Cristo, elas são criaturas de Deus. Para que elas se tornem filhos de Deus, elas precisam aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, pois está destinado ou predestinado a ser filhos de Deus os que estão em Cristo. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todo quanto recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Terceiro subponto, os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana
em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai, isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isto significa que passamos a ser herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceito por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Efésios 1:6. Criou o homem, Deus o criou para viver em comunhão com Ele, ou seja, com Deus. Mas o pecado, ele destruiu essa comunhão. Mas Deus, em Cristo, reconciliou o homem novamente. E agora, através de Cristo, o homem pode se tornar filho de Deus pela adoção. A igreja, ela está predestinada a isso, a ser filho de Deus por adoção. E o apóstolo Paulo ele faz uma analogia, mostrando que na sociedade romana, quando uma pessoa era adotada como filho, essa pessoa tinha o direito do nome e dos bens daquele que o adotava. Igualmente na filiação divina, meus amados irmãos, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem para aqueles que são eleitos, para aqueles que são escolhidos. Então, quais são os direitos, amados irmãos, daqueles que se tornaram filhos de Deus por meio de Cristo? Primeiro, Apocalipse 2:17. Quando chegarmos lá, receberemos uma pedrinha branca, e nessa pedrinha branca estará um nome escrito que só nós saberemos, será o nosso novo nome. Mas recebemos também o direito de sermos como Ele é, ou seja, sermos a imagem de Cristo. Recebemos também o direito de clamar Abba Pai. Você sabe o que significa Abba Pai? Paizinho querido. Isso fala de intimidade. É o que está em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Além de tudo isso, queridos amados, nós recebemos o direito de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Também temos o direito à vida eterna. São tantas bênçãos, por isso que Paulo disse que ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, mas em Cristo Jesus. Fora de Cristo, meus amados irmãos, não existe nada. Fora de Cristo só existe perdição, morte espiritual, inferno, condenação. Por isso, meus amados irmãos, nós temos que louvar a Deus, glorificá-lo todo dia, independente das situação que você está enfrentando, das dificuldades que você está enfrentando, adore e glorifique o nome do Senhor, amados irmãos, porque você é um escolhido de Deus, é um eleito de Deus. Existem diversas bênçãos a qual você irá desfrutar no nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso terceiro ponto, que fala sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Primeiro subponto, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera
que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Chegamos agora, meus amados irmãos, ao terceiro ponto e vamos direto para o primeiro subponto, onde mostra a predestinação e salvação. Queridos, Deus, Ele não predestinou uns para o céu e outros para o inferno. Não existe isso na Bíblia Sagrada, queridos. Não existe essa predestinação determinista, fatalista para a salvação, onde se prega que quando Deus predestina alguém, por exemplo, para a salvação, ainda que essa pessoa não queira ser salvo, ela será, porque ela foi predestinada para aquilo. Nós não cremos desta forma, queridos. Nós que Deus respeita o livre-arbítrio do homem, queridos. E isso não diminui a soberania de Deus, sabe por quê? Porque foi Deus quem deu o livre-arbítrio ao homem. Foi da vontade de Deus que o homem tivesse o livre-arbítrio. Foi da vontade de Deus que o homem tivesse o direito de decidir pelo sim ou pelo não. Foi a vontade de Deus. Então isso não diminui a soberania de Deus. O fato do homem, ele decidir o que ele quer para a vida dele, meus amados irmãos, é um direito que assiste ao homem dado pelo próprio Deus. Então, queridos, nós acreditamos numa predestinação para os eleitos. Nós acreditamos numa predestinação para os escolhidos. Em Atos, no capítulo 17, versículo 30, a vontade de Deus, amados irmãos, é que todos os homens se arrependam, cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Nós já vimos no início, amados irmãos, texto onde mostra que Deus amou não alguns, não uns, mas amou a todos. Nós já vimos durante toda a nossa lição que Deus, Ele dá o direito, a oportunidade a todos. Todos têm a oportunidade, as chances iguais de servir a Deus, de crer em Jesus e ser salvo. Das 6 vezes, diz aqui, amados irmãos, que nas 6 vezes que a palavra predestinação aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Meus irmãos, se o eleito vai para o céu, ele vai para o céu porque Deus predestinou. Mas se o ímpio vai para o inferno, ele vai não porque Deus determinou para ele ir para o inferno, mas ele vai pelas suas próprias escolhas. Foi a escolha dele que o levou ao inferno. Meus amados irmãos, a vontade de Deus é salvar o homem, é libertar o homem, é transformar o homem. E por isso ele enviou Jesus. Jesus morreu na cruz por isso, para salvar o homem, para libertar o homem. Então, para que o homem não vá para o inferno, ele precisa crer em Jesus, entregar a sua vida a Jesus e viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Então, mais uma vez, amados irmãos, aqui a nossa lição, ela está dizendo que a nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Segundo subponto, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era um plano imutável do amor de Deus desde sempre.
Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que Deus nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se chegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Muito bem, agora vamos entrar no segundo subponto, onde fala da predestinação e o amor. Meus amados irmãos, ninguém pega Deus de surpresa. Deus, ele sabe todas as coisas antes delas acontecerem. Você acha que o pecado de Adão lá no Jardim do Éden foi uma surpresa para Deus? Você acha que o pecado pegou Deus de surpresa? Você acha que o plano de salvação foi uma medida de emergência? É óbvio que não, meus amados irmãos. Deus já sabia, antes da fundação do mundo, que o homem pecaria, que o homem desobedeceria a Deus. E por esta razão, Deus, ele já providenciou a solução, a resposta em Cristo antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Adão pecar, Jesus já tinha sido morto na mente e na eternidade de Deus. Portanto, meus amados irmãos, um Deus que toma conhecimento de que o homem pecará, que o homem cairá, e já providencia uma solução, isso é amor. O nosso Deus, meus amados irmãos, é um Deus de amor, um Deus amoroso, um Deus que ama o ser humano, um Deus que quer salvar cada homem, cada mulher, cada jovem neste mundo. E por isso ele envia Jesus para morrer na cruz do Calvário. Meus amados irmãos, nós não merecíamos, nós éramos alheios às coisas de Deus, viramos as costas para Deus, nos tornamos rebeldes, mas mesmo assim Deus nos amou. Antes da fundação do mundo, nós somos amados por Ele, querido. Esse momento que nós estamos passando, dessa pandemia, queridos, eu quero que você entenda, Deus não está. Eu quero que você entenda, Deus não perdeu o controle. Tudo está acontecendo, querido, porque existe um plano de Deus, ainda que o homem esteja de uma forma maliciosa agindo, mas mesmo assim, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Nós sairemos mais forte desta situação, nós sairemos mais crente desta situação, nós sairemos mais fortalecidos, com uma experiência nova na presença do Senhor. Por isso, glorifique a Deus, exalte o nome desse Deus maravilhoso. Queremos agora fazer a conclusão, dizendo o seguinte: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Que Deus em Cristo possa abençoar todos os nossos amados irmãos, nossos alunos da escola dominical. Breve nós estaremos no nosso templo, ali aprendendo a palavra de Deus, e breve nós estaremos nos nossos templos, adorando a Deus ali, aprendendo da sua palavra e gozando da comunhão entre os irmãos. Que Deus em Cristo abençoe. Eu aqui agradeço esta rica oportunidade no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.